Nós temos trabalhado a temática da oração em alguns dos nossos devocionais. A razão para isso é muito simples. A oração é uma disciplina espiritual extremamente importante, vital para o nosso relacionamento para com Deus. Mas você já parou para pensar quais as motivações do seu coração para orar? Quais os motivos que te fazem falar com Deus todos os dias? É exatamente sobre isso que eu gostaria de conversar com você nesta manhã. Com isso, eu gostaria de apresentar 4 motivos pelos quais você, eu, devemos orar ao Senhor. Com certeza, estes 4 motivos não esgotam o assunto. E nem é a minha pretensão aqui em um vídeo tão curto como esse fazer isso. A minha intenção é apontar para você um norte, um direcionamento de como a Bíblia nos apresenta a forma que nós devemos nos colocar diante de Deus. Vamos lá, Senhor? O primeiro deles, nós devemos orar para a glória de Deus. A Bíblia diz que nós fomos criados para o louvor da sua glória. No livro do profeta Isaías, capítulo 6, verso 3, nós lemos assim: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Nós devemos glorificar a Deus por aquilo que Deus é, e não apenas por aquilo que Ele faz. Assim como os anjos adoram ao Senhor, e naquela visão de Isaías estavam cantando ao Senhor, nas nossas orações, nós devemos reconhecer quem Deus é e adorá-lo por aquilo que Ele é. O segundo motivo pelo qual nós devemos orar ao Senhor é louvá-lo até mesmo pelas nossas dificuldades. Sabe por quê? Deus tem um propósito para todas as coisas na nossa vida. O apóstolo Paulo disse assim no livro de Romanos, capítulo 5, versos 1 a 4. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz para com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Gosto de pensar que nós podemos viver sem muitas coisas na nossa vida, mas é impossível ao ser humano viver sem esperança. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo é a nossa viva esperança. E é interessante perceber como aqui o apóstolo Paulo fala da grandeza de Deus na salvação do ser humano, mas não apenas nisso. Na grandeza de Deus em conduzir a nossa própria história. E nesse sentido, nós não apenas podemos, mas devemos agradecer a Deus, até mesmo pelas dificuldades que nós enfrentamos. Eu sei que isso é difícil. Eu sei que às vezes é complicado demais agradecermos pelas dificuldades que nós enfrentamos, porque elas não são agradáveis aos nossos olhos. Mas é interessante observar a dinâmica da oração do apóstolo Paulo. Ele nos apresenta a circunstância da nossa vida, que tem como finalidade um fim proveitoso. Tudo aquilo que acontece conosco, existem ensinamentos de Deus para a nossa vida. E ele vai dizer que a tribulação, que a dificuldade produz perseverança, a capacidade de continuar a despeito das dificuldades. A perseverança, por sua vez, gera no nosso coração a experiência. Sabe quando você olha para trás e diz: eu já passei por isso antes, eu já estive em maus lençóis outras vezes, e isso não foi o fim? Quando a experiência é sedimentada no nosso coração, ela é capaz de gerar esperança, a capacidade de acreditar que apesar do caos que muitas vezes nós vivemos, Deus está no controle. O terceiro motivo pelo qual nós devemos
orar ao Senhor é pelas nossas próprias preocupações. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, disse assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sim, nós devemos colocar diante de Deus tudo aquilo que aflige o nosso coração, as nossas preocupações, aquilo que muitas vezes nos leva às lágrimas, o peso que muitas vezes as circunstâncias colocam sobre os nossos ombros. O texto nos diz para apresentá-los diante de Deus. Certa vez Jesus afirmou: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando nós oramos e entregamos nas mãos de Deus as nossas preocupações, nós saímos aliviados da oração, como alguém que acabou de ser liberto de um fardo pesado demais para continuar carregando. Por fim, mas não menos importante, o quarto motivo pelo qual nós devemos orar ao Senhor é confessando a Ele os nossos pecados. No Salmo 51, verso 1, Davi, depois de ter cometido adultério com Batseba e de ter sido confrontado pelo profeta Natã, cai em si e se arrepende do seu pecado e escreve ali uma bela oração de confissão ao Senhor. E ele começa esta oração de confissão assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Em outro momento, João, na primeira carta de João, no capítulo 1, versos 8 e 9, nós lemos assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sim, apesar do nosso pecado, Deus nos ama e nos perdoa em Cristo Jesus. Por isso nós aprendemos com estes e muitos outros textos que todos nós somos pecadores, igualmente necessitados da graça de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor. Por isso, meu querido amigo e irmão, nesta manhã eu gostaria que você refletisse um pouco a respeito das suas motivações para orar. Pense a respeito da necessidade, em primeiro lugar, de glorificar a Deus com as suas orações. Em segundo lugar, de agradecer, de louvar a Deus, até mesmo pelas dificuldades. Em terceiro lugar, apresente diante de Deus as suas preocupações, a sua ansiedade, o fardo que torna a sua vida mais difícil de ser vivida. E por fim, confesse a Ele os seus pecados. Como nós acabamos de ler, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todos eles. Que estes sejam norteadores para as nossas orações. Que Deus possa nos ajudar, nós possamos pensar um pouco mais a respeito daquilo que nos motiva a falar com Ele todos os dias. Eu espero que abençoe a sua vida, eu espero que esta nossa reflexão aqui seja útil para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento do seu relacionamento para com Deus. Deus te abençoe, um forte abraço, beijo no coração.